muito me honra ladear. Depois do Anjo da História, caminhamos para o rosto da Europa, Portugal. Quando nós falamos de rosto da Europa, nós estamos a falar de algo que resulta de um auto- e heteroconhecimento. A verdade é que, se nós começarmos com algumas equações iniciais, o conhecimento das identidades é o conhecimento de matéria muito difusa, que vamos tentando a perceber por aproximações. E uma das aproximações é exatamente objetivar e representar através de alegorias, antropomorfizações, ou seja, ficção. E reparem como nestes mapas que estamos a passar, isso acontece permanentemente nas nossas visões da Europa. O Padre Manuel Antunes fala-nos da literatura como das artes, como uma forma de cristalização temporal. E diz que o escritor, e no fundo isto para qualquer escritor, primeiro ausculta o surdo rumor e depois dá forma, vibração lírica e intensidade dramática à torrente impetuosa e larga desta humanidade absolutista que quer tudo, o prazer e a dor, o bem e o mal, Deus e o diabo. Sigamos, portanto, a relação entre imagens que ele destaca quando nos diz que a poesia, e isto vale para a arte em geral, tem assim poderes mágicos, integra e desintegra, desfigura e transfigura, sobretudo transfigura, como pela imagem. E a imagem que nós vamos construindo é uma imagem que vai, primeiro, pela dimensão. Quando nós olhamos para a dimensão do império construído, naturalmente nós apercebemos da grande perplexidade com que nos olhamos e fomos olhados. E a perplexidade que nos leva também a ver Portugal como o rosto da Europa, que chegou do século XVI até aos nossos dias, e não é por acaso que temos um mapa Google a recolher mapas antigos, a projetá-los sobre o Google e a mostrar Portugal como o rosto da Europa, por exemplo. É também aquilo que nos vai conduzir a reflexões que invertem a nossa relação com a realidade. Criam eixos verticais, criam uma permanente oscilação entre a noção geoestratégica de centralidade e de marginalidade relativamente à Europa. Criam também outro tipo de relações com a Europa que veremos ser o foco a partir do qual nós vamos criar a nossa própria construção identitária e que, inicialmente, é de facto uma ideia em formação. Aliás, já estivemos aqui a falar disso. É uma ideia, uma bela ideia, nas palavras de Rob Ryan. É uma ideia que, inclusivamente, passa pelo mito da princesa fenícia, etc., etc., todos nós o conhecemos, e é, como ele diz, uma história feita de lágrimas, mas também de grandes feitos e de um sonho imperecível. A Europa, na expressão de Bauman, existe mediante a sua busca pelo infinito, e é isso que chamam aventura. É uma Europa que passa pela vida e morte dos seus mitos e das suas personalidades mitificadas. E nesse aspecto representa-se também na própria figura dos autores, dos escritores, das grandes personalidades. É também aquela que, por exemplo, Jorge Calado nos diz, que surge especularmente diante do outro lado do espelho e do outro lado do Atlântico, não é? É o observador e o observado, Europa e América, que configuram o Ocidente na expressão de... É, portanto, uma ideia que se vai formulando a partir dos velhos mitos. Temos uma Europa nascida das águas, temos uma Europa que... primeiro princesa, não é? Enfim, é
raptada, como todos sabemos, e acabará por se fundir na sua ideia de beleza com a própria Vênus, Afrodite, também de Chipre. E vive uma história que é uma história de amor, que vai ser uma representação, amor, morte, transgressão, que vai ser a própria formulação do mito e da identidade da Europa, do mito em que a Europa se vê. Uma Europa que se vê em representações que a personalizam, de acordo com as posições, ereta, vertical, deitada, horizontal, até mesmo no seu nascimento, sentada ou em ângulo reto. Portanto, é uma figura feminina, também representada por atitudes, chorosa, porque foi raptada, mas triunfante, porque será rainha, regina. Esta figura, mesmo quando nos surge mais doméstica, que é o caso deste mapa, mantém na sua cabeça a coroa que a Portugal pertence. E nós verificaremos que Portugal vai refletir essas identidades, vai replicá-las, às vezes por inversões. Se a Europa foi chorosa, nós vamos ter um Dom Manuel triunfante no mar, isto são imagens da cartografia, portanto, triunfante no mar, montado nos monstros marinhos. E vamos ter, de facto, mapas que até aos nossos, e letras que nos vão representando um Portugal como o rosto da Europa, até ao nosso Lima de Freitas, que assim nos apresenta o rosto da Europa. No fundo, porquê? Porque Portugal, naquela Finisterra que o constitui, se constitui também como aquele que faz as perguntas, aquele que investiga o desconhecido e que procura, nesse desconhecido, as respostas que toda a Europa procurou dar através dos seus mitos, Prometeu, Édipo, Ulisses, Fausto, etc. Nela vai representando formulações do cânon estético que a Europa nos dá. E essa replicação acontece desde o país até à cidade por excelência, a cidade que é Lisboa, a cidade onde nós verificamos a instauração do sagrado, é a cidade das sete colinas, é a Roma da Europa, a Nova Roma, é aquela que tem nos seus fados formulações de Vênus, não é? Menina e moça estendida à beira-mar, é de tal forma assim que nós temos 183 fados dedicados a uma Lisboa mulher, elencados, enfim, mas há mais. E é nessa Finisterra deitada que Lisboa é e que consubstancia, se quisermos, a nossa ideia de país, que nós vamos ter o desenvolvimento dos mitos e das caminhadas em direção ao mito, ou seja, dos seus ideais, das suas utopias, utopias de Quinto Império, utopias múltiplas. Vamos ter também a perseguição, através de mapas e retratos, de uma corporalidade que seguirá, muitas vezes, a medida áurea e a sua relação entre o macro e o micro. Não tenho agora tempo de seguir isto, mas em qualquer dos casos, de explorar isto, mas em qualquer dos casos saliento alguns dos autores que os nossos próprios modernistas, e desculpem não estar, mas eles são suficientemente claros, não é? Em termos de identificação, desde Botticelli, passando por Leonardo da Vinci, Dürer, até Dalí, onde nós temos a consagração dessa medida sagrada até nas artes, que vamos ter também nos mapas, na cartografia. E, portanto, digamos que Vênus surge como a medida e a proporção de todas as coisas, a alegoria que configura
se quisermos, essa ideia de perfeição e de belo. Essa ideia que vemos passar no rosto da Europa, nos diferentes rostos em que a Europa se vai representando. E recordo das viagens a descrição de Garrett: sussurro o mais ingênuo e suave movimento de alma no primeiro acordar das paixões, e verão como sobressaltam os músculos, agora tão quietos, daquela face tranquila. Joaninha. Passemos a algumas alegorias das artes e nas artes em que claramente o feminino está a produzir as suas representações de identidades. Mas no caso português, nós vamos ter feminino e masculino dançando. Por causa de uma peça angular do nosso imaginário, fundadora, o Milagre de Ourique. Não é? Vamos ter, de facto, as figuras femininas que perpassam desde a lírica medieval até ao romantismo, uma figura que desaparece e que é, sem dúvida, a representação de um Portugal feminino também, mas onde nós vamos, e tudo começa com o nascimento de Vênus, de Garrettiana memória, não é? Se ela representa Portugal na balança da Europa, e, portanto, ensaio e ficção lado a lado, tentando dar conta de uma identidade, se ela representa no seu olhar em Mizanabim, os seus olhos verdes, o Vale de Santarém, o Éden ou o Parnaso, representa de facto essa identidade que está emoldurada por uma janela que depois se esvazia para futuras representações. Se ela nos surge exatamente como Vênus, com a admirável simetria de proporções e perfeita harmonia, se ela nos surge inserida na natureza e vivendo, bebendo, fundindo-se com ela, se ela nos surge exatamente como a Vênus deitada, que é acordada por Apolo, nós vamos ver também um roxinol que representa o poeta e as suas inspirações clássicas, a sua linhagem que da antiguidade nos chega, a observar tudo isto e a dar-nos conta de um encontro que é canto de amor e morte, que a tragédia prefigurava e representava na antiguidade e que nós vamos ver reformulada, reconfigurada na atualidade oitocentista. Ora bem, passemos a um itinerário pela identificação de um país através de um jogo, uma dança entre o feminino e o masculino, a Europa mais feminina, o homem tendendo, ou o masculino tendendo a representar mais Portugal por causa daquela peça angular, mas no fundo equacionando sempre um Portugal velho e um Portugal novo, um Portugal telúrico e um Portugal estrangeirado, um Portugal que venceu os mares, que se considera povo eleito. Vejamos as figuras angelicais prendendo, suspendendo por ordem divina e por localização telúrica, não é? Também aqui não. Também representando através do Ouroboros a sua noção de ciclo de nascimento, morte e ressurreição que lhe estava prometida naquele célebre juramento de Dom Afonso Henriques, enfim, supostamente a representação e a narração do diálogo com Cristo que lhe aparece em Eurique. Uma figura, portanto, em que nós vamos ver a ambiguidade do feminino e do masculino, dançando,
e por vezes desaparecendo e reaparecendo. Joaninha enlouqueceu, desaparece de cena, nesse ciclo de amor e morte que é a tragédia, mas vamos reencontrar essa loucura retomada por Guerra Junqueiro na Pátria, no final do século. E Antero de Quental, antes disso, pelo meio, vai-nos mostrar um Portugal crístico, anunciando, portanto, a ressurreição. Encontra-lhe uma genealogia. Essa de Queiroz encontra-lhe uma figura mais prosaica, mas que o identifica no final da Ilustre Casa de Ramires. É Portugal. Eu vou passando depressa, porque temos pouco tempo, e, portanto, todas estas referências são conhecidas de todos nós. Essa de Queiroz, a Guerra Junqueiro vai, de facto, retomar no final do século, como eu dizia, passando por estas referências e saltando outras. Guerra Junqueiro vai nos apresentar completo o ciclo de vida, morte e ressurreição, com esse louco que agarra a loucura de Joaninha, com esse louco que, ao encontrar-se com o espírito luminoso que é Nuno Álvares Pereira, que é aquele que Fernando Pessoa designará por São Portugal em Ser, ao encontrar-se com ele, reconhece-se nele, porque ele era a sua loucura, adivinha da sua falta de identidade, do seu esquecimento, da sua alienação de quem era, embora nós tivéssemos referências camonianas que claramente o identificavam, mas ele próprio não tinha consciência, e quando adquire essa consciência, surge-nos pregado na cruz, surge-nos cristicamente imposto num campo de batalha que parece ser a representação de um Alcácer Quibir de outrora. Mas, ao fundo, um velho camponês e uma criança aproximam-se. E quando chegam à cruz, Portugal, Rei do Oriente, com o dístico Portugal, Rei do Oriente, quando chega à cruz, a criança baixa-se e levanta um objeto. E esse objeto é uma espada. Claramente o anúncio da ressurreição, claramente o cruzamento entre as três idades de Joaquim de Fiora e o ciclo arturiano, não é? O mito arturiano, e, portanto, o anúncio de que nós vamos ter um momento de recuperação. E reparem que isto já vem desde a peça fundadora, não é? Do célebre Milagre do Arique. E Fernando Pessoa, na mensagem, que se chamava primitivamente, se intitulava primitivamente Portugal, não é? Como ele diz, vai recuperar essa mitologia e oferecer-nos a sua reinstauração de um país a haver, que ele considera estar na hora. E nós verificaremos que essa recuperação dos velhos mitos acontece com os próprios modernistas, aqueles que querem inovar, que querem mudar tudo, que querem olhar para o futuro, mas não deixam de olhar para trás. Não deixam de tentar recuperar de alguma forma. Isso faz-se muito através das referências que já vimos, daquelas que conhecemos, e também dos painéis de São Vicente, recuperados na sua importância por um Almada Negreiros fascinado por eles e por outros, não é? E que vai considerá-los o lugar do oculto e do culto por excelência, como destinados à capela do fundador, em meados do século. Portanto, estamos a ver que este encontro é um encontro pelo qual a ressurreição anunciada
na mensagem pessoana, parece fazer todo o sentido, ter todo o enquadramento. E essa recuperação leva à recuperação dos próprios mitos populares. Portugal em busca de si, e a dizer-se como tal, surge na Alcatrineta, nos painéis que a Almada Negreiros faz para a Gar Marítima de Alcântara, em que nos mostra um país em que o mito de Fausto não se concretiza, ou seja, que recusa o pacto com o diabo, que tem uma figura angelical, que tem uma proteção divina, e continua a ser um país eleito. Por fim, vou já terminar. Por fim, Portugal, esse rosto da Europa, essa Finisterra europeia, representa-se já de uma forma mais universal. É Casa Branca, frente ao mar enorme, com o seu jardim de areia e flores marinhas. Sofia. É também a casa do mar, de um conto, onde dentro o mar ressoa como no interior de um búzio. É o lugar habitado de fantasmas e de figuras em sobreimpressões. É o lugar onde tudo é tudo, ou seja, a nacionalidade, a estética, os mitos, tudo se reúne num rosto da Europa que é Vênus e que é também o próprio texto, nessa casa metamórfica que Sofia nos oferece. Enfim, eu diria, para terminar, que Portugal tem essa espécie de passado, como o navio Europa, com que a aurora de um novo milénio abordamos as margens de um novo tempo, onde nos reconhecemos os mesmos e já outros, por outra ser a navegação. Mas para isso terá de revivê-lo com memória ativa, sempre em revisitação e mesmo invenção. O passado também se inventa, o nosso e o dos outros. É uma das funções do presente. E quem o diz é um grande mestre, Eduardo Lourenço, em Nós e o Futuro. Na Finisterra da Europa, entre realidade e utopia, realidades e utopias, Portugal é o rosto da Europa enfrentando as fins. Muito obrigada.